Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Como sempre, vou pedir que vocês me digam se está funcionando bem o áudio, se está funcionando bem a câmera, se as coisas estão funcionando direito. Podem mandar a cidade de vocês, que sempre é agradável, inclusive quem vem de outros países eu sempre gosto de receber. E podem mandar também as perguntas, eu dou sempre prioridade ao chat para valorizar quem contribui. Mas podem mandar suas perguntas, todas as perguntas que vocês tiverem sobre esses temas de liberalismo, socialismo e conservadorismo, né? O pessoal está falando que está tudo certo aqui. Eu trouxe hoje para vocês, eu vou abordar uma linha do tempo. E essa linha do tempo, ela basicamente eu vou pegar ali da Revolução Gloriosa até os anos 60. Eu não vou conseguir abordar tudo, mas a minha ideia é conseguir situar vocês historicamente sobre essa história de conservadorismo e liberalismo. Porque, basicamente, o problema político que nós estamos vivendo, ele não começou em 2022. O problema político que nós estamos vivendo começou há séculos. Ele dura séculos. Por isso que essas soluções, teve gente me mandando assim, mas Guilherme, a eleição... e não sei o que, eu falo, gente, a gente não vai resolver um problema de séculos com uma discussão política atual. Não tem como. Você precisa voltar para as bases e a gente precisa de soluções muito mais profundas do que as pessoas pensarem só em coalizão política de momento. Nós estamos falando de problemas que são fundos na sociedade ocidental e que eles não são do Brasil, eles são problemas do Ocidente como um todo. Não é exclusivo do Brasil, não é exclusiva do Brasil a crise política. A crise política que nós estamos vivendo, ela é global. Os Estados Unidos está em crise política. A Europa está em crise política. A África, coitada, é vítima há muitas décadas dessa mesma crise política. Inclusive a África é vítima da crise política ocidental. Em grande parte, a Europa conseguiu passar, a Europa, os Estados Unidos, a União Soviética, conseguiram passar a sua confusão infinita para o continente africano. E, obviamente, isso vem também no contexto brasileiro. Mas eu vou pegar aqui porque eu realmente estou impressionado com o quanto nós compramos essa coisa, o conservadorismo, porque... Na nossa cabeça está tudo muito confuso. Primeiro, me mandaram assim, não, é que para nós sermos opostos, para a gente ter uma alternativa ao socialismo, nós precisamos do liberalismo. Porque o liberalismo tem liberdades individuais, porque ele tem livre mercado, porque ele é a grande alternativa ao socialismo. E alguns falam, não, o liberalismo é insuficiente, então nós temos uma questão de valores e nós precisamos do conservadorismo. Mas o problema que eu pretendo mostrar nessa live é que boa parte do que a gente está chamando de tradição conservadora no Brasil, na verdade, é a tradição liberal. E muito do que a gente está chamando de socialismo é a tradição liberal também, foi criado pela tradição liberal. Então, na verdade, uma boa parte do que a gente chama de liberalismo, socialismo, conservadorismo, é liberalismo. São versões alternativas ao próprio liberalismo. Isso eu espero que fique claro aqui, inclusive historicamente, como o liberalismo, em grande parte, cria essas duas vertentes. Então, vamos lá, eu vou passar um pouco dessa linha histórica e espero que isso vai ficar claro. Em 1688, nós temos a Revolução Gloriosa. O antecessor dela, aliás, foi a Guerra Civil Britânica, né? Em 1642 teve a Guerra Civil Britânica. Como eu tinha falado, na Guerra Civil Britânica tinha dois lados, os Cavaliers e os Roundheads. Os Roundheads são puritanos, secularistas, querem uma república autoritária igualitarista. Por isso que o cabelo deles é igual. Os Cavaliers são pró-católicos e protestantes de alta igreja, protestantes pró-católicos, ou católicos mesmo, nobreza, autonomia local, fortalecimento da figura do rei. Os Roundheads, por outro lado, eles são... Os Roundheads, por outro lado, eles são, na verdade... a favor de uma espécie de república, parlamentarismo e outras coisas. Um proto-parlamentarismo na época. Há uma guerra. A vitória do Cromwell, certo? Essa vitória, basicamente, é a derrota do catolicismo, da nobreza e a vitória do secularismo. Dá errado porque o Cromwell tenta fazer um regime.
esse regime não funciona, ele tenta criar uma república, é o caos completo. Mas uma parte das pessoas dessa guerra fugiram para os Estados Unidos e ajudaram a fundar os Estados Unidos. Uma boa parte dos veteranos da guerra de religião vão para os Estados Unidos. Outros veteranos não vão para os Estados Unidos, eles ficam na Inglaterra. E em 1678 eles fundam o Partido Whig. O que é o Partido Whig? O primeiro partido liberal da história. Qual é a pauta do Partido Whig? É Whig History. O que é Whig History? A ideia de que a história sempre evolui. Então agora quem vai ter poder vai ser essa nova oligarquia puritana secularista, vai ser a burguesia, que vai tomar um poder imenso com essa ideologia liberal, e basicamente nós vamos ter o contratualismo em substituição à teoria antiga da lei natural. Agora vai ter uma nova teoria da lei natural. O contratualismo velho vai dar espaço, a lei natural antiga vai dar espaço para uma nova, para o contratualismo. John Locke, obviamente, é a pessoa contratada para ser o ideólogo oficial do partido pelo primeiro conde de Shaftesbury. Quando esse partido, logo depois desse partido vem o que? A Revolução Gloriosa. A Revolução Gloriosa é porque o rei da Inglaterra vira católico, Tiago II. Eles não queriam rei católico, eles não queriam liberdade religiosa na Inglaterra, e essa oligarquia queria ela mandar. Então ela derruba, com a ajuda dos holandeses, a monarquia inglesa, que até hoje não manda mais no país, por causa dos efeitos da Revolução Gloriosa, para que a oligarquia pudesse mandar. A bandeira disso é o quê? Parlamentarismo. Essa bandeira parlamentarista e secularista e tudo mais que vocês puderem imaginar é a bandeira do Partido Whig, é o partido que vai ser o vitorioso. Mas imediatamente tem a reação e cria-se o Partido Tory. O Partido Tory já não pode se dizer explicitamente Cavalier. Cavalier vem de cavaleiros. Porque se ele defender explicitamente a nobreza e o catolicismo, qualquer coisa assim, ele vai estar fora das pessoas que ganharam a Revolução Gloriosa. Então agora ele tem que se moderar. Por isso que os Tories já são uma versão piorada daquilo que eram os Cavaliers. Portanto, uma versão que cedeu mais para aquilo que obviamente e aí as pessoas não gostam dessa terminologia, mas é obviamente a esquerda. Você pode girar, falar, usar o termo anacrônico à vontade, não altera o fato de que qualquer pessoa que tem um mínimo de concepção histórica, quando olha os Cavaliers e olha os Whigs, ela sabe intuitivamente que os partidários do feudalismo, do catolicismo, da nobreza e da monarquia estão à direita dos partidários da ideia de que a história sempre evolui. Não dá para não perceber isso. Então, a vitória da Revolução Gloriosa é a vitória do partido de esquerda. Tanto que o outro partido, o Tory, vai dar origem a esse próprio nome conservador que a gente vai usar depois. O partido Whig vira o liberal vira o Labour, pelo menos em termos de público. O partido, os Cavaliers, viram os Tories viram o partido conservador. Essa é a história política britânica. Depois que se consolida esse modelo da Revolução Gloriosa, no qual a Inglaterra depõe o seu próprio rei e troca o seu rei por um rei estrangeiro, que é o rei da Holanda, basicamente para restabelecer essa oligarquia parlamentarista, e o Estado não aumenta, isso foi em nome das liberdades contra o absolutismo. Tá bom, então por que o Estado aumentou? E por que o controle das liberdades individuais aumentaram com toda essa história? Aumentaram porque nunca foi sobre vamos libertar o povo. Sempre foi sobre dar poder para a burguesia, dar poder para um pequeno grupo de pessoas que constituem uma oligarquia. Perfeito. E essa oligarquia quer que a história evolua. A história evolui, ela se secularizando e relativizando a moral. Quem são os dois grandes inimigos que vão ter na época? A monarquia espanhola / austríaca, que é a monarquia de Carlos V, que foi a que fundou o Brasil. Não é Carlos V mais o rei, obviamente, mas é a herança habsburga, a monarquia dos Habsburgos, e a monarquia francesa. Então, os Bourbons e os Habsburgos são os opositores, sendo que os Habsburgos são os opositores mais intensos. A Inglaterra não vai se satisfazer com a Revolução Gloriosa, ou seja, atacando a direita internamente seus partidos. Ela tem que destruir as monarquias na Europa. Ela não pode ficar só nela, porque senão ela vai ser a próxima. Tanto que, quando teve a Elizabeth I, ela poderia ter sido derrubada por Filipe II. Não aconteceu, mas poderia ter acontecido. Então, os ingleses entendem os espanhóis como seus inimigos. Em 1701, tem a Guerra de Sucessão Espanhola, cuja finalidade da Guerra de Sucessão Espanhola é exatamente reduzir o poder dos Habsburgos
e impedir uma coalizão católica que possa fazer oposição à Inglaterra. A França é rival dos Habsburgos, o que favorece que a Inglaterra jogue um contra o outro. Então os liberais britânicos, eles basicamente, não satisfeitos com isso, começam a espalhar a revolução para fora do seu país. E eles vão participar da Guerra de Sucessão Espanhola. O Partido Liberal Britânico vai se consolidando e as ideias Whigs e liberais vão ganhando força. Em 1733, ou seja, meros... aqui dá o quê? 45 anos depois da Revolução Gloriosa, um jovem intelectual francês escreve um livro para introduzir na França, para ajudar a divulgar na França as ideias políticas inglesas. Não as ideias políticas de qualquer outra pessoa, senão as inglesas. Esse jovem é Voltaire. Voltaire começa a carreira dele, começa destacando como um divulgador das ideias da esquerda inglesa no solo francês, de Voltaire. Em 1740, não felizes com a Guerra de Sucessão Espanhola, vai ter participação desses mesmos liberais na Guerra de Sucessão Austríaca, certo? A Guerra de Sucessão Austríaca vai ser a continuação dessa. Então, vejam que em 1730 já está circulando na França, por meio do Voltaire, as ideias inglesas. Em 1756, estoura uma guerra que ninguém comenta, mas que é uma guerra fundamental, que é a guerra dos franceses contra os ingleses. Por que é a guerra dos franceses contra os ingleses? Porque, basicamente, as pessoas... Na verdade, a Guerra dos 7 Anos, que é uma guerra fundamental, ela é praticamente a guerra dos católicos contra esse mundo moderno. Porque tem uma coalizão de todo mundo que é católico contra todo mundo que estava aderindo ao mundo moderno. Só que a França perde a guerra, porque a França não tem o poderio marítimo da Inglaterra, a França não tem o poder do financiamento bancário que a Inglaterra tem uma série de coisas que fazem a França perder a guerra. Apesar da França ser muito rica, e na época do Luís XIV a França tendia a ganhar essas guerras. Mas é porque a França tem uma guerra marítima, global, e a França até ganhou no continente muitas batalhas, mas quando a coisa ia para as colônias, teve muita insucesso. Essa Guerra dos 7 Anos é o que prepara a Revolução Francesa e é o que prepara a independência americana. E vejam que na França, a grande luta interna é contra as ideias iluministas, que estão começando a tomar conta do Estado. Então a França tem que enfrentar o inimigo externo, que é a Inglaterra, e o inimigo interno, que são as ideias liberais dentro do país dela. Em 1776, veteranos da Guerra dos 7 Anos conseguem a independência dos Estados Unidos. Que muita gente não conta direito, porque na independência dos Estados Unidos a primeira coisa que fizeram são os artigos da Confederação, que foram muito embebedados dessas ideias liberais. Foi uma palhaçada, não deu certo. O John Hancock estava envolvido e outros caras. Eles tentaram fazer democracia direta, virou o caos absoluto, aquilo nunca deu certo. E aí precisaram de uns caras que eram mais à direita, como Alexander Hamilton, como George Washington, que eram caras que precisavam... Se alguém tem dúvida sobre como eu estou usando o termo direita e esquerda, assista minha live, o que é esquerda e direita. Porque dali eu vou explicar em que sentido eu estou falando de direita e esquerda. Nesse cenário, vejam, a George Washington, que era mais conservador, que era um plantador da Virgínia, que tinha... Inclusive eles cogitam, o Partido Federalista cogita a monarquia, né, nos Estados Unidos. Eles conseguem, com uma coalizão com o Jefferson e outros, conseguem criar a Constituição e impedir o caos que os artigos da Confederação tinham sido feitos. Por isso que a Constituição americana só vem muito depois da independência, de fato, né? Aí, beleza. Em 1789, obviamente, vai estourar a Revolução Francesa. Vejam que é toda uma sequência, é um dominózinho, certo? A Inglaterra ganha a Guerra dos 7 Anos, o que permite que tenha a Revolução Francesa. Se ela não tivesse ganho essa guerra, não teria como ter a Revolução Francesa, não teria como ter a Revolução Americana. E aí muita gente vai falar, poxa, como é que os Estados Unidos ganham da maior potência do mundo na época? Os Estados Unidos ganham da maior potência do mundo na época porque todo o establishment liberal quer que os Estados Unidos ganhem, porque a independência americana é apoiada exatamente apoiada pelos liberais americanos. Então os liberais americanos acham o máximo. Uma das pessoas que acha o máximo a independência americana é o Edmund Burke, que é um liberal britânico. Na verdade, ele é um liberal irlandês, querendo ser aceito na sociedade britânica, que é pior ainda.
Quando acontece a independência dos Estados Unidos, ela serve em parte como inspiração para a Revolução Francesa. E aí acontece a Revolução Francesa, e a Revolução Francesa mata os aristocratas, mata Lavoisier, que é o maior cientista da época, em nome da ciência, cria uma tirania em nome da liberdade, mata várias pessoas em nome da tolerância e cria um lixo completo na França, e a França vira o caos absoluto. Ninguém gosta daquilo, e os próprios líderes da Revolução, né, as próprias pessoas, foram mortos pela Revolução Francesa. Obviamente as ideias da Revolução Francesa vão espalhar pelo mundo. Mas de onde vieram as ideias de Montesquieu que ajudaram a incentivar a Revolução Francesa? De onde vieram as ideias de Voltaire que ajudaram a incentivar a Revolução Francesa? De onde vieram as ideias que moldaram toda essa galera? Vieram, não só, mas e eles radicalizaram mais do que os ingleses, sem dúvida, vieram em grande parte da Inglaterra e dos liberais britânicos, da esquerda britânica. Em 1792, 3 anos depois da Revolução, é criado e surge esse nome do Partido Republicano Democrata, que vai dar origem ao nosso queridíssimo Partido Democrata, que é o partido que manda nos Estados Unidos hoje. Em 2022, os Estados Unidos é mandado por um partido cuja origem remonta a esse Partido Republicano Democrata, perfeito, que é o do Thomas Jefferson. Quais são as cores que o partido do Thomas Jefferson escolhe? Vermelho, azul e branco. Vermelho, azul e branco são as cores da Revolução Francesa. Então, na verdade, as cores que o Thomas Jefferson adota para o partido dele são as cores da Revolução, e o Thomas Jefferson cogita que os Estados Unidos dê apoio à Revolução Francesa, ao qual o Hamilton, graças a Deus, consegue barrar. E toda a parte os americanos sensatos conseguiram barrar essa loucura. O que garantiu aos Estados Unidos uma sobrevida maravilhosa, e foi a revolta dos federalistas com a ideia clássica de democracia e a ideia deles que eles tinham que fazer uma república aos moldes da romana e descentralizar o poder, ao mesmo tempo que tinha um presidente forte como comandante-chefe das Forças Armadas. Foi essa ideia que permitiu a prosperidade dos Estados Unidos. Foi o fato de não deixarem as ideias liberais avançarem nos Estados Unidos que permitiu que o país tivesse alguma prosperidade. George Washington, por exemplo, era maçom e larga a maçonaria por influência dos jesuítas, que ficam amigos dele. Inclusive, tem pelo menos um testemunho de um escravo falando que ele se converteu ao catolicismo no leito de morte. Difícil saber se isso é verdadeiro, é um testemunho muito vago, mas o fato é que George Washington fica amigo, inclusive, do pessoal de Baltimore. Por isso que a capital, Washington, D.C., é feita em Maryland. Porque se fosse feita em Massachusetts, a esquerda teria um poder desproporcional nos Estados Unidos. E se fosse feita no Sul, também teria o poder desproporcional da aristocracia do Velho Sul. Então eles resolveram escolher o meio dos Estados Unidos, que era onde tinha, que era perto de Baltimore, que é um lord católico, que era um cavalier. George Washington, que era um episcopalian, portanto ele é um anglicano, e portanto ele era oposto ao movimento puritano à la Cromwell, né? Então uma figura muito importante, o Washington, apesar dele ter sido maçom, e ali a maçonaria tem um papel decisivo nessa criação desse país. Mas não foi a vitória do liberalismo que deu a possibilidade americana. Com certeza, isso aí está claro pelo Alexis de Tocqueville, isso está claro pelos Federalist Papers. Leiam um livro, aliás, do Sidney Fisher, chamado A Verdadeira História, The True History of the American Revolution. Esse é maravilhoso. Leiam esse livro que vai ser libertador para vocês a experiência disso, né? Washington, então, teve influência católica contra todas as possibilidades, né? Então, até aqui, vocês estão pegando, né? Existe uma continuidade entre essas coisas. Depois da Revolução Francesa, o que começa é uma onda de revoluções, porque Napoleão bota ordem na França e começa a invadir vários países, né? E isso desestabiliza a Espanha e Portugal. O que começa a acontecer com a Espanha e Portugal? Começa a ter uma onda de revoluções na América Latina. Essas revoluções são o quê? As independências da América Latina. Qual é a inspiração das independências da América Latina? Não é outra senão o movimento liberal que está acontecendo. Quem está por trás das independências da América Latina? A maçonaria, o movimento liberal global, os ideais da Revolução Francesa e, por vezes, os ideais do iluminismo americano, do iluminismo britânico, do liberalismo.
Aliás, o termo liberalismo populariza porque o partido Whig é o partido liberal, o partido liberal. Essa onda de revoluções da América Latina vai, obviamente, espalha pela Europa. Um das revoluções que está, porque tem uma onda de revoluções de 1820, né? Uma das principais revoluções de 1820 é qual? A do Porto, que é exatamente a que vai gerar a independência do Brasil. A independência do Brasil é uma decorrência direta e clara de uma revolução liberal que faz parte de todo esse movimento que eu estou falando, que é o mesmo movimento que está por trás da independência dos Estados Unidos e que está por trás da Revolução Francesa. Não é isso aqui é simples, né? E aí, essa de chamar conservadores de liberais é por provocação. Não é, porque eu vou entrar agora exatamente eu vou falar do conservadorismo. Não tenha receio, certo? Então, perfeito. Então, nós temos as independências da América Latina nos anos 20. Quem que ganha com isso? As oligarquias latino-americanas, que tomam o poder, e essa influência maçônica liberal secularizante. Essa é os grandes vitoriosos das independências da América Latina. Com esse conjunto político, as pessoas vão falar assim, mas aí surge uma grande alternativa. Quem é a alternativa? Edmund Burke. Tá bom, mas quem é Edmund Burke? Um membro do partido Whig, o partido da esquerda. E Edmund Burke apoiou a independência dos Estados Unidos. Edmund Burke apoiou a Inglaterra na Guerra dos 7 Anos. Edmund Burke, portanto, não vai ser contra a Inglaterra na Guerra de Secessão Austríaca ou na Guerra de Secessão Espanhola. E Edmund Burke é a favor da Revolução Gloriosa. E ai do Edmund Burke se ele falasse que ele era pró-jacobita na Guerra Civil Britânica. Portanto, Edmund Burke apoiou 1, 2, 3, 4, 5, 6 revoluções. Ou 6 vitórias revolucionárias na Europa. E aí, quando chega a 1789, ele acha que passou do ponto. Que a Revolução Francesa passou do ponto. Bom, é evidente que a Revolução Francesa passou do ponto. Mas o problema é que todas as revoluções anteriores são necessárias para que tivesse a Revolução Francesa. Se não fosse a Revolução Gloriosa, não teria a Revolução Francesa. Se não fosse a independência americana, não teria a Revolução Francesa. Se não fosse... alguém falou, sou protestante e fico enjoado com a Revolução Gloriosa. Você não é o único, porque todos os protestantes de direita da época achavam ruim isso, tanto que muitos deles morreram lutando pelos católicos. Alguns casos são famosos. O pessoal da Saxônia, por exemplo, morreu lutando nas guerras de religião do lado católico. E todos os anglicanos de alta igreja foi a mesma coisa, tá? Eles morreram defendendo o rei católico, por exemplo, e eles eram protestantes. Então, você não é o primeiro a ter essa sensação. Na verdade, antes de você tem séculos de tradição nessa linha. O C.S. Lewis é um protestante nessa linha, por exemplo. E aí, o Edmund Burke apoia todo esse negócio. Quando o Edmund Burke fala isso, ele fala, não, vamos ser conservadores. O que é ser conservador? Preservar a nova ordem liberal que substituiu o antigo regime, que é a nova ordem contratualista, que é a nova ordem, mas que ela tem uma certa abertura ao cristianismo, que ela tem uma certa abertura aos valores, que ela tem que pelo menos mantenha lei e ordem, certo? E que não se mude, já que é para ter uma mudança revolucionária, que não se mude rápido demais, que se deixe que as coisas mudem lentamente. Edmund Burke, portanto, não está defendendo a monarquia espanhola, ele não está defendendo a monarquia francesa, ele não está defendendo o catolicismo, eu sei o que, ele está defendendo o novo regime. Qual é o novo regime? O regime liberal. Então, essa é o conservadorismo do Edmund Burke é um conservadorismo da ordem liberal. Lógico, isso é evidente. Assim, e se você falasse para ele que não era, ele iria ficar ofendido. Porque seria ofensivo para a época dele não ser. O livro dele é muito bom, Reflexões sobre a Revolução da França. Apesar de eu questionar várias premissas, é um baita livro. O Edmund Burke foi um baita autor. Eu não estou desmerecendo o Edmund Burke. Eu estou tentando contextualizar que ele não tem como ser o pai da direita e do conservadorismo, porque ele está dentro da tradição liberal. Ele é um filho, ele é uma decorrência, ele é uma conciliação dentro da tradição liberal. Qualquer pessoa da época sabe que um jacobita está à direita do Edmund Burke. Qualquer pessoa sabe disso.
Jacobita é quem defende o rei na Guerra Civil Britânica, na Revolução Gloriosa. Os que eram partidários, Jacobita de Tiago, de Jacob, James, que era o Tiago II, o rei da Inglaterra, James II, né? Quando o Burke, portanto, escreve Reflexões sobre a Revolução na França, ele funda uma tradição, ou ele ajuda a fundar uma tradição de conservadorismo inglês, que é não ser um jacobita, não ser um cara que de fato defende o antigo regime na Inglaterra, mas que na verdade é um cara que está preservando certos costumes e certo cristianismo. O Chesterton, por exemplo, nunca aceitou essa linha do Edmund Burke. Sempre achou uma piada. Ele sempre achou ridículo, porque ele sempre achou que isso é a preservação de uma coisa que não tem sentido. Por isso que o Chesterton fala que o papel dos liberais é errar e o papel dos conservadores é impedir de corrigir os erros. Porque o Chesterton entendia que os dois partidos principais da Inglaterra eram um teatro das tesouras. Guilherme, então você está falando que conservadorismo e liberalismo é um teatro das tesouras? Com certeza. E essa prudência e sofisticação, e esses babados, e esse conservadorismo liberal, ele basicamente era, sim, uma preservação do iluminismo. Por isso que os liberais toleraram o conservadorismo do Burke. Não por outro motivo, porque ele não era uma oposição tão intensa e tão real aos projetos deles. Mas também eles o odeiam por isso, porque ele era à direita dos liberais. Sendo à direita dos liberais, ele obviamente vai ser odiado. Perfeito. Em 1831, surge, porque o Brasil tem a independência dele, né? Em 1831 surge o Partido Liberal do Brasil. Qual é a inspiração do Partido Liberal do Brasil? Qual é a inspiração do liberalismo brasileiro? O liberalismo inglês. Em 34, a Inglaterra reforma os Tories. Porque, poxa, gente, são os anos 30. Nós não podemos ser retrógrados e ainda estar apoiando essa direita Tory. Essa direita Tory soa medieval, ela soa... E aí tem um nojinho de uma certa oligarquia ascendente em relação a isso. E aí vem o nosso querido Robert Peel, que é um político pragmático. Robert Peel fala assim, verdade, não vamos continuar com um partido Tory cheio de associações aristocráticas. Na verdade, o partido Tory, antes do liberalismo oficial do John Locke e outros, os Whigs, que os Whigs surgem junto com o liberalismo, né? Mas na Guerra Civil Britânica a ideologia é o puritanismo liberal e messiânico. Essa é a ideologia dominante do lado Roundhead, certo? Na Guerra Civil Britânica. O Robert Peel pensa assim, não vamos para essa linha tão radical, vamos fazer uma versão apaziguadora do partido, mais na linha do Burke também. Uma versão mais soft, uma versão mais palatável do mundo moderno. O nome dessa versão palatável e dessa versão que, francamente, se vendeu para o establishment, como foi entendido por várias pessoas da época, vários direitistas da época entenderam a mesma coisa, era Partido Conservador. O Partido Conservador era uma versão piorada e pragmática dos Tories. Mantiveram o termo Tory na Inglaterra, mas o fato é que Robert Peel era basicamente um cara que estava tirando. Isso é 34. 36 surge o Partido Conservador do Brasil. Ou seja, basicamente o Brasil está emulando a linguagem política e o partidarismo político inglês. É uma cópia claríssima. Obviamente o Brasil está copiando a Inglaterra. E em 1848 começa a Era das Revoluções históricas, começa a Primavera das Nações. Tem revolução para todo lado, porque a Europa, depois da Revolução Francesa, não é que teve... o brasileiro não sabe mais isso, porque a gente está aprendendo a tradição errado. A Primavera das Nações, as revoluções liberais do século XIX, foram sempre vistas como o grande salto, o grande avanço da esquerda mundial. Foi só agora que a gente começou a ver o quanto elas foram impactantes para a origem desse establishment atual. Porque as revoluções liberais, o que o Daniel Hobbes chama da Era das Revoluções, certo? Que tem a Primavera das Nações, tem a monarquia de Julho na França, estoura a revolução para todo lado na Europa.
Essas revoluções, Garibaldi é parte dessa Primavera das Nações, Garibaldi o mesmo, Garibaldi aqui do Brasil, que inclusive ataca o Vaticano. Essa Primavera das Nações é a vitória do liberalismo pela Europa e a desestabilização das monarquias europeias. Quem se opõe a isso, por exemplo, von Metternich, com o Concerto das Nações. E aí, essa Primavera das Nações, 1948, é um ano bastante importante. Porque não é só que estão estourando Primaveras das Nações. Nesse clima de revoluções na Europa, é que Karl Marx escreve, em 1848, o Manifesto Comunista. Financiado pelos ingleses, Karl Marx, que fez grande parte da pesquisa dele na Inglaterra, publicado pelos ingleses e estudando economia inglesa, do Ricardo, e estudando outros autores britânicos. Obviamente, os socialistas utópicos, que foram também uma das influências de Karl Marx. Ele teve várias influências, mas David Ricardo é uma. Rousseau é uma muito forte, que é um liberal revolucionário francês. Mas também os socialistas utópicos ingleses influenciaram Karl Marx. E muitas coisas que Karl Marx está escrevendo é antropologia inglesa. Essa antropologia, aquele livro do Engels, de desconstrução da família, sobre a origem da família, da propriedade e tal, é em grande parte inspirado por ideólogos, por antropólogos ideológicos ingleses. Toda a referência dele bebe disso. Tanto Karl Marx é muito... Karl Marx acha e acredita piamente que a revolução vai vir do liberalismo, vai vir do capitalismo, que o capitalismo é a etapa mais avançada. Por isso que Karl Marx acha que a revolução vai estourar nos países mais capitalistas e tal. E ele acha que o grande país que vai avançar a revolução é a Inglaterra. Lógico. Karl Marx vê a Inglaterra como o celeiro da revolução. Tanto é assim que a primeira internacional comunista foi aonde? Pergunta para todos vocês. Então, em 1848, temos o Manifesto Comunista, a época das revoluções liberais pela Europa, as quais empolgam Karl Marx, embora ele ache que elas não vão dar certo porque elas são burguesas e não são suficientemente revolucionárias. Mais uma pergunta para vocês. Onde vocês acham que foi a primeira internacional comunista? Pergunta, foi na Rússia? Foi foi aonde? Certo? Na Alemanha? Não, a primeira internacional comunista não poderia ser outra coisa, não poderia ser em outro lugar senão em Londres. Londres é o centro de divulgação da primeira internacional comunista. A Inglaterra é o centro de divulgação da primeira internacional comunista. E a esquerda britânica se empolga muito com o socialismo, com o comunismo de Karl Marx. Não é a Tailândia, não é a Suíça, como brincaram, certamente é na Inglaterra. E a primeira internacional comunista, ela vai migrar depois para uma outra cidade, para um novo país que está surgindo, país este que teve na sua fundação uma fortíssima influência das ideias iluministas. País esse que teve um establishment puritano maçom desde o começo da sua fundação. País esse que está enriquecendo bastante, não por causa disso, mas por causa da descentralização do poder que a sua direita interna conseguiu manter e outros princípios de república e descentralização de poder que foram muito prósperos para ele, mas cuja elite, Washington, Nordeste, suga o país. Este mesmo país qual? Qual é a cidade que herda a Internacional Comunista? A primeira, Nova York. Então, a primeira Internacional Comunista, ela migra de Londres para Nova York, porque ela entende que Nova York vai ser o grande centro de disseminação dessa nova ideia revolucionária. Porque se entende que o liberalismo vai ser a base para essa revolução. Portanto, a Alemanha não está na primeira... Nem o Manifesto Comunista, embora tenha sido escrito em alemão, foi divulgado na Alemanha, nem a primeira Internacional Socialista foi lá, nem ela migrou para lá. Foi em Nova York que a primeira Internacional Socialista foi divulgado. Não só é assim que em 1876, 3 anos depois da primeira Internacional Socialista migrar para Nova York, surge o primeiro partido marxista nos Estados Unidos. Partido esse que vai ajudar depois, vai ter várias evoluções, até ele ser o Partido Socialista Americano, até fazer tais coisas. Esse partido do marxista americano, de 76, ele bebe dessa primeira internacional e ele
muito anterior ao Partido Socialista Russo. O Partido Socialista Russo veio depois desse. E parte do Partido Socialista Russo foi não só financiado, como tirou ideias do desenvolvimento socialista nos Estados Unidos da América. Mas vejam, essas ideias socialistas não teriam aderência no povo britânico e no povo americano, porque o povo britânico e o povo americano são fundamentalmente conservadores. O povo britânico e americano, na verdade, queriam cristianismo, queriam a proteção da família, eles não querem saber dessa porcaria toda. Então, como que é o termo que eles usam? O termo que se adota, bebendo dessa tradição Whig, é que eles não vão usar o termo comunista nos Estados Unidos e na Inglaterra, porque vai pegar mal. Eles vão usar o termo... eles vão usar... aliás, Karl Marx usa o vermelho, um detalhe importante, tirando da Revolução Francesa isso, né, que era uma das cores da Revolução Francesa. Mas eles vão usar o termo progressista, porque é um termo mais palatável para as pessoas e vai gerar menos oposição. Perguntaram sobre a minha opinião sobre... depois eu vou entrar nesse tema, tá? Se os fascistas são direita ou esquerda, mas eu já diria de bate-pronto que é uma mistura das duas coisas. E é uma mistura fracassada das duas coisas, né? Mas de qualquer maneira, o ponto é que a sociedade... esses marxistas ingleses e americanos usam o termo progressista. Na Inglaterra eles vão fundar uma sociedade muito importante para isso, que é a Sociedade Fabiana, do socialismo fabiano, cujo primeiro símbolo deles é o lobo em pele de cordeiro. A ideia é que a revolução ia se mascarar e lentamente ser implantada, sem uma revolução acintuosa, sem uma revolução tão explícita. E nos Estados Unidos, isso vai gerar um negócio chamado Era Progressista. Em 1896, usualmente se fala que foi o início da Era Progressista americana. A Era Progressista que teve a eleição do Woodrow Wilson, que teve a origem do movimento feminista nos Estados Unidos, que teve a origem de várias coisas que nós estamos vivendo hoje. Vejam que aqui é muito importante entender isso. Porque esse período todo, quem eram as pessoas que estavam favorecendo isso? Ex-liberais. Todas as pessoas que estão indo para o socialismo são as pessoas que vieram do meio liberal. Ninguém estava saindo de feudalista católico para virar socialista. Quem favoreceu, financiou, deu força a isso foram as esquerdas, que era o liberalismo de Estados Unidos e Inglaterra. Ainda é interessante notar que em 1889 vem a República do Brasil. E o Brasil vira o quê? Qual é o termo do Brasil quando vem a República do Brasil? Estados Unidos do Brasil. Então o Brasil vai virar o Estados Unidos do Brasil. Mais explícito do que isso, impossível. Livro que fala bem desse socialismo americano e rumo à estação Finlândia, que mora vários socialistas e tal. O que acha de pensadores como Miguel Ayuso, Francisco Elias de Terrado? Acho espetacular. Então, boa indicação aqui sobre isso e acho muito bom esses autores. E aí, vejam que, então, o que nós temos agora? A tradição liberal não vai passar por aí, porque se vocês lerem, tem literatura contando como os americanos financiaram a Revolução Russa. Por exemplo, o livro do Anthony Sutton, que é famoso sobre isso, no qual ele conta que Wall Street, em grande parte, foi quem financiou a Revolução Russa. Aliás, Lenin pegou muito do dinheiro dele, do financiamento, na Europa Ocidental e nos Estados Unidos. Então, o Red Pill real, certo? Depois ainda, os progressistas americanos vão... o John Dewey vai ser o pai da educação progressista dos Estados Unidos. E o MEC do Brasil, o Ministério da Educação, vai ser fundado em 1930 sobre a influência de John Dewey, que era a educação progressista. Nos anos 30, Henry Wallace, amigo dos soviéticos, é o arquiteto do New Deal. 1930, na década de 30 também, Alger Hiss, que foi acusado de ser espião soviético, criou a ONU depois do lado americano. 1945, Julian Huxley, que é o irmão do Aldous Huxley, e era o presidente da Sociedade Eugenista Britânica, funda a Unesco. A ONU, claro que teve boa parte dos seus estatutos escritas por H.G. Wells. H.G. Wells, que é o líder do socialismo fabiano, que era basicamente amado pela elite liberal britânica. A elite liberal britânica tinha H.G. Wells como um grande ícone dele. Então,
Aí, quando você entende tudo isso, veja, e a escola de Frankfurt, obviamente, foi nos Estados Unidos, e Michel Foucault escreveu a obra dele nos Estados Unidos. Na Califórnia. Toda a Califórnia foi o celeiro de toda essa porcaria. Então vamos entender bem esse negócio. O liberalismo vai nos defender do socialismo. Tá. Se o establishment liberal vai nos defender do socialismo, por que que liberais britânicos financiaram o Manifesto Comunista, a Primavera das Nações, a criação do Partido Marxista nos Estados Unidos, a Era Progressista nos Estados Unidos, a Revolução Russa, a conspiração aberta do H.G. Wells, a criação das Nações Unidas, a Escola de Frankfurt e toda essa porcaria? O nível de ignorância que uma pessoa precisa ter para achar que o liberalismo vai te proteger do socialismo, sendo que tudo que eu li agora, toda essa linha do tempo que eu fiquei fazendo para vocês aqui, ela é basicamente só um indicativo. Não confiem em mim, leiam as fontes, vão atrás desses períodos, vão atrás dessas revoluções, conheçam a história, entendam a história, não fiquem só nesse historicismo barato de ai, cadê as... Ai, porque em 1900 isso é anacrônico. Não fiquem no historicismo barato de segunda categoria. Leiam de fato as coisas, conheçam a história, interpretem ela sem essa ignorância. Parem para pensar, por que diabos se o liberalismo vai protegê-los da esquerda, né? Ele financiou ela o tempo todo, toda hora, todo lugar. Inclusive na Revolução Russa, ela foi primeira feita pelos liberais, os liberais que deram poder para os socialistas. Já os termos de direita e esquerda são tão confusos e bagunçados, não seria melhor simplesmente parar de usar os termos com o objetivo de que as pessoas se entendam melhor? Perfeito, mas o ponto é que a gente precisa esclarecer os termos, não adianta parar de usar ou só fingir que não tem. Falaram de indireta. Não é indireta, não é indireta. Eu obviamente fiz referência ao meu debate com o Thomas. Eu não tô querendo reviver o debate, ou falar, eu lacrei no debate. Eu não tô com nada dessa história, eu tô me lixando pra isso. Eu só citei e eu tô me referindo mais aos comentários que as pessoas fizeram do que o debate propriamente, porque as pessoas veem, Guilherme, é anacrônico fazer isso. É que essa história de anacrônico é irrelevante para o que eu estou falando. Eu vou falar a mesma coisa que eu falei no debate. Para o que eu estou falando é irrelevante. Porque eu não estou falando preocupado só em termos do que é o fato histórico na época, como ele era entendido. Eu estou preocupado no que ele significa. Não acho que China e Rússia se comportam por vezes mais conservador em relação à família. Mas China e Rússia são um outro treco, elas não são a civilização ocidental, elas são um corpo estranho à civilização ocidental e eles têm a pauta deles, entendeu? Agora vejam que o liberalismo, ele é em grande parte o caminho para a ascensão do socialismo. Ele foi quem financiou isso e ele é a esquerda, ele é basicamente a esquerda. O fato das pessoas acharem que ele é uma alternativa é péssima. E o que é o conservadorismo nesse papel todo? O que fez o Partido Republicano e o Partido Conservador nessa história, em todo esse pacote? Com raras exceções, foi em quase todos os lugares, basicamente, em quase todos os lugares, foi a oposição controlada. Foi basicamente, ninguém denuncia nada disso, a direita toda, essa direita conservadora não denuncia nada disso que eu estou falando. Em grande parte passa pano para os Estados Unidos, passa pano para a Inglaterra e passa pano para o liberalismo. Sobre o China a favor da família controlando a natalidade, claro que não é, né? A China está dando aula de masculinidade, fazendo umas coisas assim, mas não é um país pró-família, não é verdadeiro isso, né? O padre Ricardo Marques está certo. E a China também não é a nossa civilização. Mas o ponto é, a direita... Guilherme, segura essas visões. Vai ruir a direita na base. Mas não vai ruir, porque tá na hora de ter a direita verdadeira, tá na hora da direita saber quem ela é. Porque se a direita for uma passação de pano pra toda essa porcaria, não vai dar certo. Ela vai perder sempre. Por que a direita sempre perde? Porque a direita está jogando o jogo da esquerda. Portanto, a direita só tem como perder. Se você joga as regras do adversário, você só vai perder. O conservadorismo britânico, ele é oposição controlada. E sendo oposição controlada, ele é fadado ao fracasso. Por isso que esses mesmos conservadores, a lá Edmund Burke, ficaram chocadíssimos com o Donald Trump, porque ele era um pouquinho direitista de verdade. O que chocou eles localmente. Gustavo Corsão é ótimo, Marcelo Lefebvre, tudo isso é muito interessante, mas aqui a minha abordagem é um pouco diferente dessas outras ainda, mas é interessante. O liberalismo é tão subversivo quanto o comunismo, é que o liberalismo ele é menos... Não,
Não é. O liberalismo é melhor que o comunismo. É claro que é. Só que ele é o que dá origem ao comunismo, então não adianta. Então é besteira, entendeu? É besteira você querer opor uma revolução. É igual eu falar, o positivismo não é melhor que a escola de Frankfurt? Claro que é. Mas então o positivismo é bom? Não, porque o positivismo é a esquerda, o positivismo é a revolução. O positivismo é a ideologia. Eu não vou apoiar uma ideologia contra a outra, não faz sentido, é fracassado essa ideia. Então a direita sempre perde porque ela não entendeu quem ela é. Quem é a direita? É que se eu voltar toda essa porcaria de 1945 para 1942, a direita era defensora da descentralização do poder, a direita era defensora da monarquia e a direita era defensora da cristandade. A defensora da civilização cristã, da monarquia, da descentralização do poder e da família. Ela não era e nunca foi a defensora dos cacoetes do liberalismo inglês. E ela nunca era e nunca foi a defensora de uma oposição controlada e tal. O conservadorismo americano oficial é uma passação de pano. E aí quando o Trump quebrou alguns paradigmas dele, né? Por exemplo, fez uma economia nacionalista, protecionista, começou a falar de desindustrialização, que era uma pauta real, começou a falar, gente, temos que entrar em guerra econômica, a direita liberal limpinha ficou revoltada. E o Partido Republicano ficou revoltado e fez uma oposição imensa ao Donald Trump. O que pra mim é a prova do que eu tô falando. Então, se a direita não entender quem ela é, ela vai perder infinitamente. Ela vai ficar perdendo over and over. E vai ser um ciclo patético de derrota atrás de derrota. Isso não é basicamente uma profecia minha, que eu sou Nostradamus, o que eu quero falar é que não tem como ganhar, porque eu cansei. Você sabe qual é o meu problema com a direita? Não é que, mas Guilherme, a gente precisa da direita ganhar agora. Não, gente, vocês não estão entendendo. A direita está perdendo há 200 anos. A direita só perde há 200 anos. Eu cansei disso. Eu cansei da família ser destruída. Eu cansei dessa burocracia internacional. Eu cansei do progressismo. Eu cansei da coisa toda. Então, dado que eu não acho bom esse progressismo e a destruição do Ocidente, eu não acho que o Ocidente vai ser salvo por a gente passar pano para esse negócio. E não tem uma e aí eu acho que tem uma geração que está muito defasada na direita, brasileira inclusive, que não, eu sou a direita, gente, eu sou a direita descolada. É uma coisa meio geração X, sabe? Não, é que eu sou descolado e pró-americano. Fala, cara, pró-americano, que negócio cringe. Nós estamos eu amo os americanos. Eu adoro os americanos. Mas o eixo Washington-Nova York não é o seu amigo. O eixo Washington-Nova York fez a revolução contra os americanos. Aliás, tem uma coisa que o eixo Harvard-Washington-Nova York odeia, é o americano. O maior inimigo dessa direita liberal é o povo americano nos Estados Unidos, porque o povo americano nunca gostou dessa porcaria toda. O povo americano, coitado, só queria viver uma vida em paz e comunitária, a felicidade não se compra. O povão mesmo foi vítima dessa revolução cultural. E agora os Estados Unidos, infelizmente, está com decadência urbana, famílias dissolvidas, que era uma coisa que era o país mais produtivo do mundo. Outra vítima dessa coisa toda é o povo inglês, que, coitado, só vota na direita e só se lasca. O sul dos Estados Unidos, ele em grande parte, né, tentou resistir a algumas coisas. Obviamente há muitos defeitos no sul dos Estados Unidos, mas eles tentaram resistir. Mas coitado, cara, a história muita gente fala que a história dos Estados Unidos é a história de como Massachusetts dominou os Estados Unidos, e depois que Massachusetts dominou os Estados Unidos, dominou o mundo. Infelizmente é verdadeiro. Quem ganhou a batalha pelos Estados Unidos foi a esquerda americana. A esquerda americana, falar cringe é cringe atualmente. Eu não tô nem aí, eu tô usando eu prefiro até do que cringe é based, certo? Eu tô tentando ser based nesse negócio. Então, quando a batalha interna pelos Estados Unidos foi perdida, como que eu vou apoiar agora um negócio que é a derrota dos Estados Unidos? E aí, defasado tá essa galera que fala, eu sou rebelde, tô apoiando os Estados Unidos no Brasil. Gente, pelo amor de Deus, como é que a gente tá
o oposto de based, certo? É fazer isso nesse momento. É muito defasado, tá muito velho, tá muito velho. Eu já sou criado numa geração que eu gosto de memes do Little Dark Age, entendeu? Eu já tô em outra. Eu já tô fora desse negócio. Falaram assim, que é muito da. Nada. Definitivamente o que eu tô falando é based visivelmente, certo? Visivelmente based. Aliás, não tem como ser. Não tem como não ser besta que eu tô falando. Eu não consigo conceber uma coisa que eu conseguiria falar mais besta que eu tô falando. Eu acho até difícil, né? Mas vejam vejam que Leo Félix Sardá e Salvani. Sim, esses livros todos, Liberalismo é um Pecado, é fato. Neo-boomers é muito bom, né? O pessoal mandando assim, tem os neo-boomers. Então, qual que é a alternativa para essa palhaçada toda? Eu vou falar mais sobre isso. Quem nos Estados Unidos tem noção de tudo isso? Ben Shapiro? Não, Ben Shapiro não tem noção disso. Eu gosto dele, mas ele não tem a menor noção disso que eu tô falando. Quem tem alguma noção é Michael Anton, Curtis Yarvin, é basicamente o pessoal que se congrega na conferência NETCON, né, na Nacional Conservadora. A solução seria uma direita trampista? Não. O trampismo não é o que eu estou propondo. Ele não é a solução. Eu só usei o trampismo como exemplo porque o trampismo ele chocou com o establishment da época dele, entendeu? A galera que era establishment ficou chocado. Mas o grupo nos Estados Unidos que tem noção disso é pequeno. Ele não é um grupo grande, tá? E Michael Jones certamente não é um cara... certamente não é um cara que está fora de entender muitas coisas que aconteceram. Família e religião é alternativa, muito bem. O Saulo respondeu muito bem. Qual a alternativa? Família e religião é alternativa? Claro que é. Conservadorismo é uma religião política que busca uma progressão lenta da liberdade moral mediante dialética hegeliana e utilitarismo. É um pouco isso. A questão do conservadorismo, para mim, é o seguinte. Eles são pessoas que perceberam o problema do que está acontecendo, mas eles não querem ir até o final da percepção deles. Eles querem parar na metade do caminho. Porque eles não querem... Porque eles têm medo Os conservadores são fundamentalmente pessoas que viram que está afundando o barco e eles morrem de medo de romper com o iluminismo. Eu acho que essa é a definição mais correta. Porque a imagem da independência americana é muito melhor que a Revolução Francesa. Pelo menos entre os conservadores. Porque a Revolução Americana é muito melhor que a Revolução Francesa. Mas o fato dela ser muito melhor que a Revolução Francesa não torna ela perfeita, ou longe disso, né? E aí a direita não quer, porque romper com o liberalismo, romper com o iluminismo, é romper com o establishment contemporâneo completamente. E então as pessoas não querem até o final. Mas assim, os grandes líderes políticos da história, eles não estão nem aí para isso. Júlio César, Carlos Magno, Justiniano, Carlos V não ligavam para essa historinha de não vou romper com o liberalismo contemporâneo. Então os grandes líderes políticos da história não ligam, certo? Eles não são vítimas disso. Os grandes líderes da história, o que nós temos que entrar agora é no modo heróico. Porque, Guilherme, se a política partidária não funciona na sua concepção e a direita oficial não funciona na sua concepção, o que vai funcionar? Vai ter que começar o modo heróico. O modo heróico começa quando tá tudo perdido e você vê que tá tudo perdido e agora você descobre que a sua vida significa algo, porque chegou a sua hora de lutar. O modo heróico acontece quando o modo heróico acontece quando você olha para os portões de Minas Tirith e você vê que o exército orc é gigantesco. Daí você fala, bom, agora não adianta eu apertar um botão numa sigla e mandar um papel e achar que eu tenho a vitória do Ocidente e vai ser salvo. Não existe essa vitória. Eu vou ter que agora começar a estudar, rezar, crescer, empreender, usar a minha vida para ser uma alternativa. O modo heróico começa quando você percebe que o sistema iluminista é uma palhaçada, você descobre que agora apareceu o seu chamado, agora você é alguém de novo. Agora eu estou tentando restituir o fato de você ser alguma pessoa, de você valer algo. Que você é alguém.
Porque o conservadorismo inc, o conservadorismo oficial, ele é basicamente, ele tá tirando o modo heróico das pessoas, ele tá deixando o seguinte: não, vocês estão me assistindo, sejam consumidores, sejam membros da sociedade de mercado, acreditem no sistema, acreditem no que eu falo, cara, não, pare de acreditar no sistema e comece a acreditar em vocês mesmos. Isso não parece revolucionário, isso é o oposto total da revolução. Isso é tão não revolucionário quanto Carlos Magno não é revolucionário, quanto Padre Pio não é revolucionário, quanto São Tomás de Aquino não é revolucionário. Você acha que São Tomás de Aquino acredita no conservadorismo oficial, acreditaria no Partido Conservador? O Carlos Magno acreditaria no Partido Conservador? Você acha que Júlio César acreditaria no Partido Conservador? Você acha que Cícero acreditaria no Partido Conservador? Você acha que algum grande homem da história, cada um na sua área, né? Porque eu não tô... O Padre Pio não é um líder político, é um líder espiritual, mas Carlos Magno é um líder político, cada um na sua área. Mas o meu ponto é, você acha que algum dos grandes homens da história ligaram ou acreditaram nisso? Revolucionário é você achar que você consegue mudar a política por meio do paradigma iluminista. Isso é revolucionário. Revolucionário é você trocar a história dos grandes homens pela história dos processos históricos. Ou pelo historicismo. Aliás, falando de Aristóteles, se vocês quiserem saber qual a opinião política de Aristóteles, não precisa ir longe. Mas Aristóteles era um defensor do não sei o quê. Cara, o projeto político de Aristóteles é Alexandre o Grande, um dos maiores conquistadores da história da humanidade. Não tem nada em Alexandre o Grande, no projeto. Aristóteles mentorou Alexandre o Grande. Eu estou muito mais interessado no espírito de quem mentorou Alexandre o Grande que qualquer outra coisa. Eu com certeza sou distributista, eu com certeza sou comunitarista, eu com certeza sou monarquista, eu com certeza sou um monte de coisas. Diferente da direita atual, eu tenho muito claro qual é a visão da sociedade. Isso não é revolução, gente. Isso é a tradição clássica. É ter visão, é enxergar onde você quer viver. Isso é, aliás, a mentalidade aristocrática sempre foi ter visão, foi ser visionário. Isso não tem nada de revolução, não estou propondo revolução nenhuma. Poderia explicar rapidamente a visão do Edward Fraser sobre a lei natural? Não, rapidamente eu não consigo, mas fica a dica de explicar de que Edward Fraser é um baita intelectual. Acompanhem o canal do Edward Fraser. Mas eu com certeza acho que nós temos que voltar para o modo heróico. O modo heróico tem que ser a nossa aspiração. E inclusive do heroísmo cotidiano, inclusive do heroísmo de cada um. Inclusive cada um pega a sua cruz e lute. Esse modo heróico é o modo que construiu o Ocidente. É a inspiração do Senhor dos Anéis, claro que é. Mas não é só o Senhor dos Anéis, é toda a tradição ocidental. Vocês acham que os criadores... Você acha que Alfredo Grande estava preocupado? Você acha que Alfredo Grande, meu Deus do céu, você acha que Guilherme o Conquistador, outro cara que tinha o meu nome, ou Guilherme... Eu tenho um parente que perdeu um olho em Alcácer Quibir. Guilherme de Gelone é o nome de um paladino. Guilherme o Conquistador conquistou a Inglaterra. Vocês acham que esses caras estavam preocupados com o que vão pensar se eu falar mal do liberalismo? Vocês acham mesmo que os grandes nomes da história ligavam para isso? Ninguém tava nem aí. Ninguém ligava. Esses caras não ligavam para isso. Esses caras eram guerreiros. Eles eram pessoas que lutavam. Gente, nós temos que largar os valores de consumo e ir para os valores de sobrevivência. Vocês querem uma coisa? Foquem em sobrevivência. Nós temos que focar numa ordem política que seja religiosa, familiar e sobrevivência. Gente que consiga sobreviver em meio ao caos, em meio à desgraça, em meio à decadência. Gente que consiga prosperar, trazer a ordem e sobreviver em meio a tudo isso. Teve até um cara que brincou, ele falou: eu gosto do Guilherme Freire porque ora parece que o Ocidente está acabando, ora parece que 5 pessoas podem salvá-lo. Mas essa é a história da humanidade. A história da humanidade é essa. A história da humanidade é a história de que as coisas decaem e as pessoas, claro que tem que educar os seus próprios filhos, né? E a história da humanidade é a história de que as instituições entram em decadência, as instituições elas ficam fracas e pessoas heróicas e fortes lutam por elas. E aprendem a sobreviver. Então, se está decadendo a sociedade, aprenda a sobreviver, aprenda a ser forte, aprenda a ser alguém de verdade. Chega, não é uma questão de apoio. Eu não vou vir aqui para vocês e falar: gente, é agora, viu? É agora, tá chegando. Essa eleição vai mudar
a história do Brasil, pelo amor de Deus. Essa eleição pode atrapalhar muito a história do Brasil, tá? Eu não acho que... Eu não sou um relativista em relação ao resultado da eleição. Eu acho que tem um resultado muito ruim, e tem um resultado ruim, e tem um muito, muito, muito ruim. Então eu prefiro o resultado ruim do que o muito, muito, muito ruim. Então, logo o resultado que é só ruim, ele é bom em comparação com o outro. Então eu não sou relativista em relação à eleição. Eu acho que é bem relevante qual é o resultado da eleição. Mas dado que é relevante o resultado da eleição, o meu ponto é que um dos casos a gente acelera a decadência, no outro caso a gente vai ter uma decadência lenta. Nos dois casos a gente vai decair. E o que vai parar a decadência vai ser o heroísmo de vocês. Mães de família são muito mais poderosas. Uma mãe que educa os próprios filhos é muito mais poderosa do que essa direita gravata borboleta. Nada contra a gravata borboleta, mas é muito mais poderosa. Uma pessoa que tenha força mesmo de verdade é muito mais poderosa que isso. A santidade é muito mais poderosa que isso. A vida espiritual é mais poderosa que isso. A amizade é muito mais poderosa do que isso. Partido Novo é uma boa alternativa para o Brasil? Gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não tem partido que é uma boa alternativa para o Brasil. O partido político não é alternativa para o Brasil. O partido político nunca foi alternativa para ninguém, nunca ajudou. O partido político não é uma instituição que está salvando a sociedade. É óbvio, é só você olhar o partido político. Como que partido político vai ajudar, entendeu? Algum pensador liberal mesmo dos anos Zwigs é que, pra mim, eu diria que esse termo liberal, eu pelo menos estou atribuindo o John Locke como o pai dessa ideologia, né? Mas antes dos Whigs tinha o messianismo do protestantismo liberal. O protestantismo liberal que eu quero dizer é esse protestantismo messiânico, né? Mas ele é um antecessor, mas o John Locke foi o primeiro liberal pra mim, pelo menos da maneira como eu estou contextualizando. A gravata borboleta eu não aguento mais. E não é um problema com a gravata borboleta em si, tá? Imagina o Guilherme lendo um partido liberal alternativo depois das lives. Eu não tô dando cutucada em ninguém, não é indireta não, tá? Eu não tô nem aí pra... a escolha de moda da pessoa usar gravata borboleta, eu não tô... Gente, eu não dou indireta, tá? Se alguém quiser debater comigo é direto, entendeu? Tanto que eu fiz referência ao Thomas aqui, fiz questão de citar o nome dele, mas eu não tô também querendo uma briga com o Thomas, que eu tinha que falar pra ele, eu falei no debate. Gente, eu não faço fofoca, eu não tenho um negócio indireto. Se alguém quiser debater comigo é 1 a 1. Inclusive, se o Thomas quiser debater de novo, debate novo, Thomas. Se quiser outra pessoa debater comigo, pode debater comigo. É aberto, eu não faço fofoca, porque eu acho que isso é emasculante e isso é o oposto do que a gente está precisando nesse momento. Eu acho fofoca uma coisa emasculada, fraca, e eu acho uma coisa que não tem nada a ver com o que a gente está precisando. A gente está precisando de gente que tenha hombridade de botar a cara a tapa, a gente está precisando de fofoqueiro. Eu não tenho birrinha com ninguém. Se eu estou criticando a direita atual, não é porque eu estou com uma briguinha pessoal. A minha vida pessoal não tem nada a ver com o problema. O problema é muito maior. Vocês acham que eu estou perdendo meu tempo falando de guerra civil britânica, sociedade fabiana e conspiração aberta e primavera das nações por causa de briga pessoal? Dane-se a briga pessoal, dane-se o que as pessoas acham sobre mim. Aliás, se as pessoas quiserem me odiar, mas acreditar no que eu estou falando, eu prefiro do que o contrário, entendeu? Eu prefiro que a direita pare de ser porcaria e eu entenda o que eu tô falando do que ela gosta de mim. Se as pessoas quiserem me odiar e aceitar o que eu tô falando, eu prefiro. Se quiserem me perseguir e entender o que eu tô falando, eu prefiro também. Como todos os meus antecessores pensaram. Guilherme, acho que o que você está falando vamos perseguir isso. Então a gente tem que formar uma nova aristocracia. Eu vou lutar para isso. Eu não vou parar de lutar por isso. Acabou. Tem que ter uma circulação das elites. O que é circulação das elites? É o termo do Pareto. Para que quando uma elite está podre, tem que surgir uma nova. Pô, Guilherme, elitismo. Não. Para mim, a mãe de família tem um papel fundamental nessa circulação das elites, entendeu? Então esse é o ponto, né? Guilherme, vou te ajudar a fugir do Gulag. Se eu for pro Gulag, vai fazer parte. Nada que... Não, eu vou parar de falar se eu for pro Gulag, tá? Eu brinco com as pessoas que, se for o caso de escrever da cadeia o livro, eu escrevo da cadeia, entendeu?
Não acho que é um... Não acho que é fora. Tá bom, gente? Acho que é isso pra hoje. Alguém tem mais algum chat? Se alguém tiver, eu vou ler agora. Se não, senão nós vamos encerrando por aqui. O discurso do Hoppe e do Guilherme Freire. Eu vou indicar hoje na bibliografia, tá? Na bibliografia, entrem no grupo do Telegram. Entre lá no www.guilhermefreire.net. Lá tem os meus cursos, tem o curso de História da Igreja e tem o curso de Leitura e Memória. Tem a newsletter, que eu peço que vocês se inscrevam para poder realmente receber essas novidades, até para fugir do cancelamento. E que vocês entrem também no grupo do Telegram. E eu vou postar a bibliografia de hoje do Telegram e eu vou indicar o livro do Hoppe hoje. Democracia, o Deus que Falhou. O famosíssimo livro do Hoppe vai ser uma das indicações. O Hoppe é um libertário, mas eu acho um baita livro. As suas ideias são parecidas com o Trad Talk. Eu nem sei o que é o Trad Talk, me perdoem, mas eu nunca ouvi falar. Eu não conheço o Trad Talk. Próxima live com música de batalha. Eu me inspiro muito mais... Jigoro Kano ou Funakoshi, com certeza Jigoro Kano. Eu me inspiro muito mais no Senhor dos Anéis do que em, meu Deus, vamos fazer uma conferência para tomar um vinho e falar sobre ideias moderadas, né? Eu acho muito mais interessante. Tá bom? São da Fraternidade São Pio X, eu não tenho nenhum contato com a Fraternidade São Pio X, tá? Eu não tenho contato com essas coisas. Tá bom, gente? É isso. Um grande abraço para todos. Paulo Cogos estão falando. Um abraço pro Paulo Cogos. Eu gosto muito dele. Sempre gostei muito do Paulo Cogos. Guilherme, você concorda com tudo que o Paulo Cogos falou? Não, mas até o Paulo Cogos muda de opinião com o tempo. Como que eu vou concordar com tudo que ele falou? Eu gosto dele como pessoa mesmo, né? Não é uma questão de concordar com tudo. Mas um abraço para ele. Gosto muito dele. É isso aí, gente. Até a próxima. Até amanhã, na verdade. Então, amanhã... esqueci desse anúncio. Amanhã nós temos a última live dessa sequência, que vai ser uma live muito importante. Então não deixe de acompanhar de amanhã, porque amanhã é o dia que eu vou colocar uma série de coisas para vocês, tá? Porque é a última encerramento, então vai ser uma live importante. Um grande abraço aí para todos.